tema do dia aqui na Web Rádio Saúde. E a dependência digital é a busca incessante pela utilização da internet, que age de forma semelhante a uma dependência química, já que ocorre como consequência do uso prolongado da internet. Esse uso seria capaz de proporcionar prazer físico à pessoa. Este prazer está relacionado a fatos e reações simples, como downloads, interatividade, e-mails, em que o contato direto com o organismo origina descargas elétricas entre os neurônios por meio da chamada dopamina. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador do Departamento de Informática Psiquiátrica da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Fernando Portela Câmara. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia. Bom, doutor, existe realmente essa dependência digital? Olha, isso é uma questão muito controversa, né? Isso é um paradigma, né? Baseado na questão da dependência de drogas, mas eu não tenho certeza, nem se pode afirmar se isso realmente é um fato, viu? Acontece o seguinte, a sociedade está mudando, a tecnologia de informática, que é acessível a todo mundo agora, está mudando o tipo de comunicação humana, reduzindo consideravelmente as distâncias, estabelecendo diálogos impossíveis anteriormente em tempo real, né? Etc. O que acontece é que as pessoas estão se adaptando a isso e o mundo, a sociedade também, né? Na China, por exemplo, está agora tratamento em massa da chamada, entre aspas, dependência digital, mas principalmente porque na China, pelo tipo de sociedade lá, o nível de cooperatividade, interação é muito exigido nas relações de trabalho. O indivíduo que passa mais tempo na internet ou no computador naturalmente é prejudicial a essa estrutura, a esse modelo de sociedade. Então isso é visto como uma doença, quando pode não ser. O que acontece é que o modelo de sociedade atualmente, o modelo de trabalho, é incompatível, né, com esse tipo de comportamento que a tecnologia digital promoveu nas sociedades. Consequentemente, é um conflito, mas o que acontece pela dialética de rede, essa coisa deve futuramente se adaptar. Um exemplo, cursos à distância. Você não precisa mais necessariamente chegar na hora certa na sua faculdade, fazer aquelas tarefas, etc, etc. Você pode fazer isso confortavelmente em casa, num tempo que for mais compatível com você. Isso já é um avanço desse novo paradigma de sociedade, compreende? Doutor Claro Fernando, falando especificamente da nossa sociedade, que é ocidental, e mencionando especificamente também as redes sociais, as pessoas hoje em dia acabam se relacionando mais por meio das redes sociais do que pessoalmente. Isso Exato. implica em alguma mudança positiva, negativa, ou não é o caso de se fazer uma valoração? Olha, ninguém pode, é um moralismo desnecessário querer classificar isso como positivo e negativo. Isso está começando agora, nós vamos ter que esperar as consequências disso e as adaptações disso, né? As redes sociais de hoje são extremamente importantes, né? Ela evoluiu com essas questões de transações bancárias, compras em tempo real, a longas distâncias pela internet, né? Toda a nossa, por exemplo, estrutura bancária hoje em dia é online e as informações fluem através da rede. E as redes sociais é nada mais, nada menos com a evolução desse conceito. Isso tem facilitado bastante. Por exemplo, essa primavera árabe, esse movimento de derrubada dessas ditaduras no mundo árabe é uma consequência das redes internacionais. Ela também tem ajudado a divulgar notícias, denúncias, quebrar muitos poderes totalitários estão caindo devido exatamente a esse novo fenômeno, né? É possível se informar de um país para outro o que está acontecendo em um dado momento. Então, a liberdade da informação, isso acrescenta uma dimensão nova à nossa democracia, a democracia mundial, né? Como um imperativo, sabe? Então, é difícil a gente querer moralizar essas coisas. Claro que essa gente está modificando muitas coisas, muitos comportamentos, inclusive comportamentos até mesmo, muita gente hoje em dia namora, até mesmo se casa através dessas redes sociais, né? Etc. Então, esse é um novo fenômeno, é uma coisa muito interessante.
Vamos aguardar para ver e, na minha opinião, a tendência é a sociedade se adaptando a essas novas formas de comunicação. Você não pode esquecer que nós, seres humanos, somos essencialmente seres sociais. A quebra dessa sociabilidade ou a alteração, o distúrbio dessa sociabilidade, por exemplo, é uma coisa muito grave, né? E a esquizofrenia, por exemplo, o autismo, por exemplo, hoje em dia é visto como um distúrbio exatamente por causa disso, né? A falta da comunicação que é necessária para o indivíduo ter uma existência, né? Existir, de fato, né? Como ser social. Inclusive, nossa própria biologia depende disso. Hoje nós sabemos que a evolução humana não é somente genética, como nos animais e plantas. Ela também evolui paralelamente do ponto de vista da conceitual, da formação de linguagem, da formação de conceitos e de concepções de sociedade, das coisas, de fenômenos, etc. Entendeu? Portanto, é um fenômeno muito complexo, é um fenômeno novo, né? E muito interessante. Né? Por outro lado, a gente pode dizer que, por exemplo, as sensações que as pessoas descrevem, que quem acredita numa dependência digital descreve, como, por exemplo, a pessoa fica viciada em fazer um download ou então numa resposta numa rede social e encontrar alguma pessoa no bate-papo, isso gera ansiedade, isso tem uma relação com neurotransmissores. Tudo isso, então, a gente pode entender como um desdobramento do que já acontece na vida das pessoas. Isso tudo aí não deve se levar para o lado patológico. Isso é normal, até pombo. Se você é um animal, um cachorro, um pombo, se você dá a ele alguma coisa interessante, ele vai tentar repetir aquilo. Essa estrutura não é patológica. Isso é um problema de design do nosso cérebro. Né? O nosso cérebro, infelizmente, é assim. Você compreendeu? Ele tende a repetir as coisas que ele gosta e rejeitar as coisas que ele não gosta. Então a gente não deve colocar esse estigma de vício em qualquer coisa que possa acontecer. Né? É muito diferente isso, né? Da questão da dependência química de drogas, compreendeu? São coisas diferentes, né? A gente aparentemente tende a descobrir semelhanças, tudo, mas são apenas isso, semelhanças. Ainda falta muito estudo para se entender melhor isso. Né? Agora, evidentemente, o indivíduo que é introvertido, ou o indivíduo que tem umas tendências autistas, por exemplo, claro que ele prefere se comunicar através de um ambiente virtual onde ele não tenha de interagir, por questão de fobia social, por uma questão até mesmo de estrutura de personalidade com o ser humano, né? Ele vai preferir isso, né? Mas nós não devemos generalizar as exceções, né? Como uma coisa, uma catástrofe, né? Não existe essa coisa. Essa dependência da internet, por enquanto, é um mito, na minha opinião, viu? Tá certo, nós conversamos aqui na Web Rádio Saúde com o coordenador do Departamento de Informática Psiquiátrica da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Fernando Portela Câmara. Doutor, muito obrigada por sua atenção, um bom dia para o senhor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.